Oh, Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, Senhor, Tu és nossa paz, Senhor. Senhor Jesus, o Senhor quer tornar isso a nossa experiência. Senhor Jesus, aproveita nesta manhã, Senhor. Fala aos nossos corações, nos esvaziando de tudo aquilo que é contrário a Ti. Senhor Jesus, precisamos tanto do Senhor. O Senhor tem falado palavras abundantes, ó Senhor Jesus, mas nós temos sido deficientes, Senhor, no nosso viver, na experiência. O Senhor tem falado tanto na experiência, Senhor Jesus, precisamos tanto de Ti, Senhor, ó Senhor Jesus. O Senhor tem se dispensado, isso nós temos clareza, ó Senhor Jesus. O Senhor já fez todas as coisas, Senhor, isso é fato, Senhor Jesus, mas nos torna, Senhor, cada dia, poder viver, experienciar, ó Senhor Jesus, não queremos, mesmo hoje, Senhor, sair daqui como entramos, mas ter um novo início em Ti, Senhor Jesus, tomando a Tua pessoa, Tu é aquele que está no nosso meio, cuidando das Suas igrejas, suprindo, Senhor, dispensando a Tua rica vida, nos leva a valorizar, Senhor, tal dispensar. Por isso, guarda a nossa mente de toda e qualquer distração, Senhor Jesus. Queremos nos apegar à Tua palavra, assim como fala Hebreus, Senhor, com mais firmeza, para não desviarmos, Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade, Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Amém, irmãos. Graça e paz. Graça e paz para a vida da igreja. Senhor Jesus. Não é fácil, irmãos, para nós, como filhos de Deus, testemunhar no nosso dia a dia tudo aquilo que o Senhor já fez por nós, porque o que Ele deseja é que nós tomamos tudo o que Ele fez para podermos viver. E na nossa experiência, nós temos muita dificuldade. Eu creio que cada irmão tem dificuldade em viver essa vida maravilhosa que está disponível para nós. Senhor Jesus. A graça, irmãos, nós sabemos teoricamente que é Deus em Cristo para o nosso desfrute. Senhor Jesus. E nós sabemos disso. Mas será que nós temos desfrutado dessa graça no nosso viver, no nosso dia a dia? O irmão veio compartilhar agora há pouco que toda situação que ela vem a nós é para nos destruir. Destruir o nosso ego, a nossa pessoa. E através desse trabalho de Deus nas nossas vidas, Ele anela em seu coração que nós possamos desfrutar dele. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Irmãos, quem não quer desfrutar dessa graça? E você, quando desfruta da graça, com certeza a paz virá. Quando nós desfrutamos da graça, a paz, ela virá. Nós lemos agora em Efésios, capítulo 2, que ele diz assim: porque Ele é a nossa paz. O Senhor é a nossa paz.
o qual de ambos fez um. Nós sabemos que pela palavra, Deus quando olha para essa terra, ele vê dois povos, o judeu e os gentios. E existia uma briga, eles não se uniam, né? Existia algum povo que não se unia com o judeu. E o Senhor veio realmente resolver essa questão. Essa inimizade, como é falado aqui diz que ele, porque ele é nossa paz, que de ambos fez um, e tendo derrubado uma parede de separação que havia, que estava no meio, a inimizade. Pela palavra, o Senhor já resolveu essa questão. Não foi só, irmão, dos judeus, naquela época. Mas hoje até entre nós, é por isso que eu digo, na nossa experiência, tem muitas coisas que nos vêm criando inimizade, não é assim? Mas pela palavra o Senhor já destruiu isso tudo. Isso tudo foi resolvido lá na cruz. Senhor Jesus. Irmãos, isso é fato. Agora eu preciso tomar isso aí na minha experiência para poder vivenciar. E muitas vezes nós rejeitamos situações que vêm a nós. E quando nós rejeitamos, irmão, nós não temos como desfrutar dessa graça. Porque a graça, ela está disponível para nós, mas eu posso rejeitar. Eu posso não desfrutar e eu posso aceitar situações que vêm a mim e muitas vezes, como foi falado, querer me livrar da situação, e muitas vezes você se livra daquela situação. Irmão, mas se não for no Senhor, porque o Senhor é que cuida da sua igreja, né? O irmão também, ele tocou nesse ponto. Cristo, ele é quem cuida da sua igreja. Por um lado está tudo pronto, tudo preparado, mas por outro lado eu preciso tomar Cristo como a minha vida, para que eu possa realmente passar por essas situações. Senhor Jesus. E aqui continuando, irmãos, vou só... Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz. Eu quero falar um pouco dessa cruz, porque nós sabemos que, por um lado, para o Senhor resolver a questão dessa inimizade, ele teve que passar pela cruz. Será que na nossa experiência, para resolver a questão de algumas situações, será que nós temos que passar também pela cruz? A experiência de Paulo, irmãos, ele dizia que todo dia morria. Eu não sei se morrer se implicava cruz. E ele disse, todo dia morro. Na sua experiência, tem situações que te levam para a morte. Eu digo, quando falo a morte, irmãos, é a morte positiva. A morte do Senhor, ela foi positiva. Porque tem situações que nos levam para a morte negativa. Mas a morte positiva. Existem situações nas nossas vidas, no nosso dia a dia, que nos leva para a morte. Muitas situações, irmãos. Se nós formos sinceros conosco mesmo, muitas situações. Irmãos, isso é providência divina. O Senhor, na verdade, Ele quer eliminar de nós tudo aquilo que nos afasta dEle. Porque uma vez que eu queira resolver as coisas na minha própria pessoa, eu estou me afastando do Senhor. Senhor Jesus. O Senhor pagou um preço muito alto, irmãos. Ele pagou um preço muito alto. E seria uma covardia nossa agora rejeitar tudo que Ele fez por nós. Tudo que o Senhor fez por nós, nós agora rejeitarmos. Infelizmente, no nosso dia a dia, muitas vezes nós fazemos assim. Oh, Senhor Jesus.
Então, irmãos, quando nós desfrutamos da graça, nós temos paz com Deus e temos paz com os homens. Senhor Jesus, que bom. Já pensou? Você no seu ambiente familiar, você tem paz com Deus e tem paz com os homens. No seu ambiente social, você tem paz com Deus e tem paz com os homens. No ambiente da igreja não é diferente, ter paz com Deus e ter paz com os homens. Quem não quer isso, irmãos? Senhor Jesus. Mas infelizmente, irmãos, a opção de determinar isso está em mim e está em você. Vamos ler Romanos capítulo 8, versículo 6. Romanos capítulo 8, versículo 6. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Encontraram, irmãos? Vamos ler todos. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas a do Espírito para a vida e paz. Ou seja, a mente posta na carne dá para morte, mas a mente posta no Espírito dá para a vida e paz. Interessante, irmãos. Deus, ele fez todas as coisas e nos entregou a opção de você ser por ele ou não. Quer desfrutar da graça e da paz? Coloque a sua mente no Espírito. Senhor Jesus. Aí você pode perguntar, mas às vezes gera muita confusão. O que é? Agora vem as conjecturas, né? E aí, o que é que está como é que está no Espírito? Como é que eu vou desfrutar disso? Nós já falamos aqui em mensagem, irmãos. Para você saber se está no Espírito ou não, observe o fruto. Observe o fruto. Vamos ler Gálatas, né? Capítulo 5. Senhor Jesus. Gálatas 5. Senhor Jesus. Gálatas 5, irmãos. Versículo 22, ele fala assim. Gálatas 5, 22 fala assim. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Irmãos, eu creio que isso deixa muito claro. Quando o fruto está aparecendo, é porque você está no Espírito. Com certeza. Senhor Jesus. Amor. Quem não quer, irmãos, né? Tem um relacionamento cheio de amor. E nós sabemos que isso está no Senhor. Quando eu digo Espírito, irmãos, porque foi o ambiente preparado por Deus para ele habitar. Fora desse ambiente, irmãos, você não vai encontrar o Senhor. Porque ele entrou no nosso espírito e agora ele quer avançar. E essa oportunidade está nas nossas mãos. Eu falei que quando o Senhor ele foi para a cruz, para resolver todas aquelas situações daqueles dois povos. E eu também falei que muitas vezes vem situações na nossa vida que nos levam à morte. E nós muitas vezes, irmão, podemos dizer, mas a minha cruz é muito pesada, né? Assim, né? Tem tantas pessoas que dizem, eu carrego uma cruz muito pesada. Irmão, se você carrega uma cruz muito pesada, porque essa cruz está sendo como um sofrimento. A cruz, ela não denota sofrimento. Ela denota morte. A cruz é morte.
E para podermos desfrutar, irmãos, dessa pessoa maravilhosa, de tudo que o Senhor fez por nós, precisamos passar por esse processo, não tem como fugir. Por mais que eu grite, por mais que eu não aceite, mas é a maneira, irmãos, que Deus preparou para se trabalhar no nosso interior. Uma vez que o pecado entrou e causou um dano que você não imagina. Nós temos tido muitas comunhão. E tem situações, irmãos, que sobrevêm a nós que nós não entendemos. Tanto no ambiente familiar, né? Eu vejo situações no ambiente familiar que eu digo, Senhor, a família, ela vive tão bem, mas por que surge isso? Aí sempre eu digo, tu acha que Deus é besta, é? Deus vai deixar tudo perfeitozinho, para você não querer mais nada com Ele? Se Deus deixar tudo perfeito, direitinho mesmo, a gente não vai querer nada com o Senhor, não. Mas o Senhor, Ele deixa sempre um espaço para Ele trabalhar. Senhor Jesus, o Senhor é maravilhoso. Oh, Senhor Jesus. Então, muitas vezes, irmãos, levanta situações que a gente não entende. Né? Ultimamente eu tenho orado ao Senhor, Senhor Jesus, né? Situações bestas aos nossos olhos, uma reação de um parente na hora que você fala, uma reação do irmão que reúne na hora que se fala, vai depender muito daquilo que você está recebendo, porque tem coisas, irmãos, que a gente fala e o que a gente quer expressar não é aquilo que você entendeu. É por isso que, mais uma vez, eu quero falar para os irmãos. Tudo que for falado aqui, se os irmãos não entenderem, irmãos, eu entendi assim. Procure aquele irmão para ter comunhão, com aquele principalmente que falou. Porque muitas vezes nós recebemos a informação e aquela informação não foi bem conectada. Rapaz, eu entendi diferente. Então você procura principalmente aquele irmão que falou para ter comunhão. Irmão, eu entendi assim. Eu estou dizendo isso, irmãos, porque no nosso meio nós temos muita comunhão. E muitas vezes você quer expressar algo e chega lá do outro lado diferente. Eu sempre falo assim, quando ia pregar evangelho, eu digo, nós temos que observar 3 coisas. Primeiro, que você vai falar para uma pessoa para resgatá-la do campo do inimigo. Segundo, que no nosso falar existe um espaço entre você e aquela pessoa. E para entrar no processo, para a pessoa entender, é outra coisa ainda. Então não é tão fácil. Não é tão fácil. Então muitas vezes nós nos distraímos por ouvir certas coisas de outro irmão assim. Eu estou falando da comunhão, irmão. Quando eu estou falando isso, é válido para viver familiar, viver da igreja e o viver social. Nós temos falado aqui que Nero uma vez falou que um chefe, ele entrou no ambiente de trabalho dele e nesse dia parece que ele estava com desarranjo. E entrou no trabalho, aí um olhou assim, pela expressão, aí o empregado disse, hoje é o meu dia. Aí ele entrou, foi fazer as necessidades, né? Quando voltou, aí ele descobriu que ele não estava com raiva de ninguém, mas ele estava com um problema do intestino e foi resolver a questão. Então tem certas coisas, mesmo no lugar de reunião, ou sei lá onde for, nós temos muitas coisas ainda guardadas e Deus quer tratar. E Deus quer tratar. Senhor Jesus. Continuando aqui, irmãos, para... Oh, Senhor Jesus. Então, irmãos, por um lado, né, ele não gosta dessa palavra, mas por um lado, Gálatas nos deixa muito claro
que se você quer viver no Espírito, se você quer desfrutar dessa graça e ter paz, e com certeza vem a alegria, vem tudo, ou desfrutar do fruto que está no Espírito, com certeza é tudo aquilo ali que está em Gálatas capítulo 5, versículo 22 em diante. Senhor Jesus. Então, irmãos, Paulo descobriu o segredo. Descobriu o segredo para viver no Espírito. Ele descobriu o segredo. Qual foi o segredo que ele descobriu? Vamos ler. Senhor Jesus, Gálatas capítulo 2, versículo 19. Olha o segredo que Paulo descobriu para desfrutar do Senhor e desfrutar de tudo que Ele preparou para nós. Gálatas capítulo 2, versículo 19, parte B. Principalmente essa parte B. O que é que diz aí? Senhor Jesus. Amém. A parte A fala assim, né, irmão? Vamos ler tudo. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. O 20 fala assim: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, a parte B do 19 diz que ele estava crucificado com Cristo. Estou morto com Cristo. Depois desse processo, irmãos, ele pôde dizer: logo, já não sou eu quem vive. Logo, irmãos, antes da gente receber o Senhor, a gente vivia por nós mesmos, pela vida humana. Depois que nós recebemos o Senhor, nós recebemos a vida de Deus. Mas será que Deus, Ele quer que nós vivamos pela vida humana e pela vida dEle? Será que esse é o desejo de Deus? Que nós continuamos a viver pela nossa vida humana ou pela vida de Deus? Nós agora temos duas vidas, mas o Senhor requer de nós um viver. E para que o Senhor possa viver em nós, nós temos que falar como Paulo falou, logo. Já não sou eu que vive. Aí você pode dizer, mas Paulo era Paulo. Irmãos, Paulo era um homem igual a mim e a você. Muitos ainda têm essa ousadia de dizer, mas Jesus foi porque era Jesus. Irmãos, Jesus era 100% homem e 100% Deus. Ele era homem também. Então isso mostra que isso não está longe de nós. A decisão, irmãos, é minha e sua. A mente posta no Espírito é vida e paz. Quem decide é eu e você. Senhor Jesus. Então, graças ao Senhor que Paulo, ele descobriu o segredo. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. E outra coisa, irmãos. O Senhor, Ele requer de nós que tenhamos tais experiências. Porque Ele já fez todas as coisas. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. E continuando em Efésios capítulo 2, ele fala assim: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Aí você veja, quando você vai ver o contexto do capítulo 2 de Efésios, ali diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, nos resgatou dessa situação. E agora, irmãos, nós somos da família de Deus.
Pense numa situação, mortos, sem Deus no mundo, e agora o Senhor nos constitui uma família. Não é qualquer família, é a família de Deus. Tudo isso, irmãos, é para nos mostrar a posição que Deus nos colocou. Porque se você for ler também Efésios, Senhor Jesus, Efésios capítulo 2, ele fala assim: pela graça sois salvos, e juntamente com ele nos ressuscitou, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Mostrando onde nós estávamos e aonde ele nos colocou. Não só isso, irmãos, mas agora nos dá esse direito de desfrutarmos da sua graça, da sua paz e, com certeza, da sua alegria. Tudo que está descrito em Gálatas capítulo 5, esse fruto maravilhoso. O fruto da carne, a obra da carne, irmãos, não adianta se falar porque todos já sabem. O que eu quero mostrar nessa mensagem pela manhã é o seguinte: nós temos um termômetro para resolver todas essas situações. Um termômetro. Se o fruto do Espírito estiver no seu viver, você realmente está no Espírito. Fora disso aí, irmãos, é obra da carne. Senhor Jesus. E a obra da carne nós sabemos. É tudo que é contrário ao Senhor. Senhor Jesus. Precisamos ter esse termômetro na nossa vida, para que possamos, irmão, realmente ter um viver, assim como o apóstolo Paulo disse: não mais eu, mas Cristo vive. Cristo, ele quer viver em nós. Ele já entrou. Mas a decisão dele viver ou não é minha e sua. Senhor Jesus. Quando eu falo, irmãos, a questão de deixar Cristo viver, e quando eu falo a questão do fruto, não é a questão de você agora ter que fazer alguma coisa, porque o Senhor já fez tudo. A obra, ela foi completa. Tudo está consumado. Tudo está consumado. Infelizmente, nós tomamos muitos caminhos, que eu não quero entrar nesse contexto. Mas o que eu queria deixar claro nesta manhã é que nós precisamos estar atentos. É difícil se vigiar, irmãos, porque eu não digo nem você se vigiar, é você exercitar o Espírito. Porque você, não só você, nós levarmos um viver da igreja sem exercitar o nosso espírito, aí eu digo que é sofrimento. Irmão, o Senhor tem falado palavras abundantes. Mas se isso só for teoria, não funciona. Porque o Senhor, ele quer nos levar para um viver. Ele quer nos levar para uma experiência. Senhor Jesus. E para que realmente o Senhor possa fazer isso em nós, nós precisamos nos posicionar. Colocar nossa mente no controle do nosso espírito. Temos as ferramentas. O Senhor deu as ferramentas. Invocar o nome do Senhor é uma ferramenta. Leia e orar a sua palavra. Senhor Jesus. Outra ferramenta, irmãos, é a gente ouvir orando. Ouvir a palavra orando. Porque a nossa mente, ela foge muito. Você está ouvindo a palavra e está orando. Para o Senhor guardar a nossa mente. O Senhor, irmão, ele é muito prático. Ele é muito prático. Que possamos, no nosso dia a dia também, tornar essa palavra tão prática no nosso dia. No nosso convívio, no nosso relacionamento.
Senhor Jesus. E que o Senhor possa continuar nos abençoando, dispensando a sua rica vida para dentro de nós. Ó Senhor Jesus. Irmãos, eu queria passar muitas coisas, assim até, não é mensagem, mas conversar. Eu estava orando ao Senhor nesta manhã, né? Senhor, eu não quero passar uma mensagem, Senhor, mas eu quero conversar com os irmãos e falar até de algumas experiências que o Senhor não está me permitindo. Mas até falar de algumas experiências, eu creio que quando for no momento oportuno, o Senhor vai dar essa liberdade. Senhor Jesus. Amém, irmãos? Que os irmãos possam fazer grupo, possam compartilhar a sua experiência, o desfrute que você teve com o Senhor durante toda a semana. Muitas vezes nós não desfrutamos do Senhor, muitas vezes passamos por experiências negativas, mas, irmãos, não só podemos compartilhar coisas que nos levou para o terceiro céu, tem coisas também que nos levam lá para baixo. Mas precisamos lembrar que o Senhor, Ele está no monte, Ele também está nos vales. E toda experiência ela é válida. Toda experiência ela é válida. Nós não vamos desprezar. Eu estou lembrando agora de um ponto muito rico também. Os irmãos sabem, mas muitas vezes é como teoria. O Senhor quer nos destruir. Irmãos, isso é fato. Não tem como fugir. Nos destruir. Nos matar. Senhor Jesus. Muitas vezes nós não queremos ouvir tais palavras. Mas é isso que o Senhor está fazendo. Porque, irmãos, muitas vezes nós temos opiniões muito fortes. Muito forte. E por ter opinião muito forte, nós não aceitamos, muitas vezes, um falar que vem contrário àquilo que eu penso. Interessante, né? Muitas vezes alguns irmãos dizem, mas Barbosa, rapaz, você se dá com o irmão A, irmão B, pá. Eu disse, enquanto a gente... as minhas opiniões foi igual a dele, a gente está se dando. Mas se não for no Senhor, irmão, a gente vai, um dia vai desentender. Enquanto você pensa como eu penso, vamos embora. Mas na hora que há qualquer divergência, vão para lá ou para cá. Mas isso não é desejo de Deus. A divergência vem para nos expor e mostrar onde devemos ser trabalhados. E quando isso acontece, irmãos, mais da graça é dispensada para dentro de nós. Mais graça. Mais graça. Paulo descobriu esse segredo maravilhoso. Passou por muitas situações difíceis, irmãos. Se você for ler 2 Coríntios capítulo 12, situações exterior, situação interior, preocupação com as igrejas, aquela coisa toda. Muitas situações difíceis. Mas depois, ele passou por uma muito forte que ele não suportou. E ele pediu para o Senhor tirar aquela situação. Irmão, quando o Senhor diz que a graça nos basta, porque a graça nos basta. Nós devemos agarrar essa palavra, que é graça. É o Senhor se dando a nós através do Filho, gratuitamente para o nosso desfrute. Senhor Jesus. Jesus é o Senhor.